Olá pessoal, estamos começando agora um novo recomeço, né? Então essas videoaulas agora, elas vão ter praticamente o mesmo conteúdo que tem sido trabalhado nas aulas, com algumas coisas para vocês guardarem, tá? Então, continuamos com dinâmica agora, né? E vimos também as leis de Newton, e agora a gente vai fazer praticamente um reforço daquilo que foi feito no presencial, tá bom? A dinâmica que a gente estudou a partir de agora é a área da física que estuda os fatores que produzem ou modificam o movimento dos corpos. O Isaac Newton foi um dos maiores gênios da humanidade. Ele organizou o estudo da mecânica com suas 3 leis de movimento. Essas leis são: primeira, lei da inércia. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de movimento, ou seja, se estiver em repouso, permanecer em repouso, se estiver em movimento, permanecer em movimento. Segunda lei, força é massa vezes aceleração. Quando uma força age sobre um corpo, esse adquire uma aceleração na mesma direção e sentido da força aplicada. A terceira lei, a lei de ação e reação. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse responde com uma força de mesma intensidade, na mesma direção e em sentido contrário. Força, na dinâmica, é o agente físico que, ao ser aplicado sobre um corpo, produz aceleração, ou seja, causa uma mudança na velocidade. No sistema internacional, a unidade de medida de força é o Newton. Falamos agora sobre as leis, começando com a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. A inércia é uma propriedade da matéria, ou seja, todo corpo que tem matéria está sujeito à inércia. Então, todo corpo tem inércia. Inércia é a tendência dos corpos de conservar seu movimento. Se estiver em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Se em movimento, com velocidade constante, a tendência é permanecer com a mesma velocidade, desde que não haja ação de nenhuma força que altere esse estado. Olha aí o menininho, ó. Vinha lá no skate, bateu na pedra e continuou. Coitado, né? Bom, na primeira lei de Newton, a gente tem 3 enunciados. Então, o primeiro enunciado: uma partícula livre de forças mantém sua velocidade vetorial constante por inércia. Segundo, uma partícula livre de forças ou permanece em repouso ou permanece em movimento retilíneo uniforme. Terceiro, uma partícula só pode alterar sua velocidade com a intervenção de uma força externa. Veja essa representação da ação das forças sobre um corpo em estado de inércia. Um corpo tem o peso para baixo e a força para cima, que é a força de reação normal. Força normal mais o peso igual a zero. A resultante das forças que agem sobre um corpo em estado de inércia é nula. Bem, agora vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei é a relação entre a força e a aceleração. A ação de uma força implica na alteração da velocidade, e essa força é a resultante das forças que agem sobre o corpo e provoca uma aceleração. Olha só o que acontece. O garoto vai empurrando e o objeto vai se movendo. Quer dizer, ele aplicou uma força e alterou o estado de movimento do objeto. Então vamos ao enunciado da segunda lei de Newton, né? Quando uma partícula recebe a ação de uma força, ela adquire na direção e sentido da força uma aceleração cujo módulo é proporcional ao módulo da força aplicada. A segunda lei de Newton estabelece um aspecto quantitativo entre a força aplicada, que é a causa, e o efeito que ela produz, a aceleração, que pode ser traduzida pela chamada equação fundamental da dinâmica. Então, quando uma força é aplicada sobre um corpo, esse corpo adquire uma aceleração na mesma direção e mesmo sentido da força aplicada, e a relação entre essa força e a aceleração está dada por essa fórmula aí. Então, a segunda lei de Newton fala que a força é igual a massa vezes a aceleração.
No sistema internacional, as unidades de medida para força é Newton, para massa é quilograma e para aceleração é metro por segundo ao quadrado. Agora vamos ver algumas relações entre essas grandezas que foram faladas. Então a equação força igual a massa vezes aceleração é igualdade vetorial, o que nos mostra que, sendo a massa uma grandeza escalar sempre positiva, a força F e a aceleração A terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Quando atua sobre a partícula mais de uma força, a força aplicada F deve ser entendida como a força resultante que age na partícula. A força resultante é uma força hipotética capaz de substituir todas as forças atuantes e produzir o mesmo efeito, isso é, proporcionar à partícula a mesma aceleração. Quando atuam mais de uma força em uma partícula, a força aplicada deve ser entendida como a força resultante. Então, essa fórmula, força resultante igual a massa vezes aceleração, é que vai ser usada por nós. Vejam só esse caso, ó. Um objeto sofre a ação de duas forças, F1 e F2. A resultante é a soma F1 mais F2. Esse objeto sofre a ação de duas forças também, F1 e F2, só que F1 é para um lado e F2 é para o outro, são opostas. Nesse caso, a força resultante é uma menos a outra. E um terceiro caso, olha, esse objeto tem a ação de duas forças, F1 e F2, e elas estão em ângulo. Esse ângulo, coincidentemente aí nesse caso, é de 90 graus. Logo, usaremos a resultante é o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, usamos o teorema de Pitágoras para calcular a resultante, que seria uma diagonal aqui, né? A força resultante. Bom, a gente vai ver agora alguns exemplos, então, de tudo aquilo que foi trabalhado e aquilo que vai ser cobrado agora. Então, o primeiro exemplo, um bloco de massa de 12 kg é empurrado por uma força de 60 N sobre o plano horizontal sem atrito. Determine a aceleração adquirida por ele. Aí o plano, o bloco e a força que está empurrando o bloco no nosso vídeo aqui da esquerda para a direita. O primeiro passo para se resolver um caso como esse é isolar o bloco e fazer um diagrama de forças. Aí já está o diagrama de forças, vocês estão vendo que a força F empurra ele na direção horizontal da esquerda para a direita, o peso do bloco para baixo e a força normal para cima. Depois disso, a gente constrói uma equação baseada no princípio fundamental da dinâmica, que é aquele força igual a massa vezes aceleração. No nosso caso, F é a força que está empurrando o bloco, peso para baixo e força para cima. Convencionamos aí que para baixo é negativo e para cima é positivo. Também, se fosse o contrário, não ia mudar nada no resultado. Como o peso e a força têm o mesmo valor em sentidos opostos, quer dizer, o bloco não está nem afundando no piso, nem sendo jogado para cima, ele está em equilíbrio, os dois valores são iguais e eu posso cancelá-los na equação. Então fica só F igual a massa vezes aceleração. Massa do bloco eu conheço e a força também. A força é 60, a massa é 12, 60 dividido por 12 e eu tenho a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Então a força F aplicada nesse bloco, ela dá uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Outro exemplo. Dois blocos, A e B, ligados por um fio inextensível, cujas massas são MA 3 kg e MB 6 kg, respectivamente, são puxados por uma força F igual a 36 newtons, sobre o plano horizontal sem atrito. Aí ele pede para calcular a aceleração adquirida pelo conjunto e a força de tração T no fio que liga os blocos. Então, quando o bloco B é puxado pela força F,
por ele estar ligado por um fio ao bloco A, o bloco B acaba puxando o bloco A. Essa força que o bloco B faz no bloco A é chamada de tração. E a tração pode ser calculada de acordo com as regras que a gente está usando. Então, pelo desenho, a gente vê que a aceleração deve ser da esquerda para a direita, na direção que a força está puxando e no mesmo sentido da força. Então, vamos convencionar que toda a força para o lado direito é positiva e para o lado esquerdo negativa. Isolamos cada bloco e fazemos o diagrama de força. Então, o bloco A tem a força de tração puxando ele, e o bloco B tem a força F para um lado e a tração do lado contrário ligada ao A. Aqui não foi acrescentado o peso e a força normal, pelo fato de que eles se anulam no plano sem atrito, como aconteceu no anterior. Então, pelo princípio fundamental da dinâmica, a gente resolve o problema. Força resultante é massa vezes aceleração. Uma equação para cada bloco. Então, para o bloco A, tração é igual a massa de A vezes A. Para o bloco B, força menos tração é massa de B vezes A. A é aceleração. Substituindo, ou melhor, somando as equações, já que é um sistema de duas equações, eu somo as equações e fica assim. F menos T mais T igual a MA vezes A mais MB vezes A. Importante, se forças que são de ação e reação, como a tração aí, não aparecerem positivo e negativo, como acontece nesse caso, tem alguma coisa errada no que você está fazendo. Cancela-se o T, né? Um é positivo, outro é negativo. Como o A multiplica os dois valores, a MA e MB, colocamos o A em evidência. E aí substituímos os valores. 36, que é a força, as massas são 3 e 6, 36 igual a 3 mais 6, que é 9. Então, 36 dividido por 9, eu tenho a aceleração 4. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, a força de tração T no fio que liga os blocos, eu posso escolher qualquer uma das duas equações, tanto a do bloco A quanto a do bloco B. E, no caso, eu escolhi a do bloco A, tração é massa de A vezes A. A massa do A é 3, a aceleração deu 4, 3 vezes 4, 12. Poderia também ter escolhido a outra, do bloco B. Força menos tração é massa de B vezes A. 36, que é a força, a massa de B é 6 e a aceleração é 4. 6 vezes 4 dá 24, passei o 36 para o outro lado, ficou menos 36. Então, a tração é menos tração é menos 12, logo, tração igual a 12 newtons. Certo? Isso é só para mostrar para vocês que, independente de qual das duas equações você use, a resposta deve ser a mesma. Mais um exemplo. Dois blocos C e D estão ligados por um fio inextensível passando por uma polia. Suas massas são a massa de C 15 e a massa de D 10 kg. O bloco C está sobre o plano horizontal sem atrito e o bloco D está suspenso no ar. Ele deu aí o valor da aceleração da gravidade, né, 10 metros por segundo ao quadrado, e pede para calcular a aceleração adquirida pelo conjunto e a força de tração no fio que liga os blocos. Está aí o desenho. Nesse caso, olha, a aceleração deve ser no sentido que o bloco D vai puxar o bloco C, o conjunto, na verdade. Então, coloquei como positivo quem está vindo na direção do bloco D e negativo o contrário. Isolando cada bloco, a gente faz o diagrama de forças para cada um. Então, o bloco C tem a tração no fio. O bloco D tem tração no fio e o próprio peso. Pelo princípio fundamental da dinâmica, a gente cria uma equação para cada bloco. Verdade. Bloco C, tração igual a mc vezes A. Bloco D,
é o peso do bloco D menos a tração, igual a MD vezes A. Faço a soma das equações, fica peso de D menos as duas trações positiva e negativa, vou cancelar, e a soma das massas vezes a aceleração. O bloco D tem peso e o peso é dado por essa fórmula, massa vezes gravidade. A massa é 10, a gravidade é 10, 10 vezes 10, 100. Substituindo na equação, 100 igual a 15 mais 10 vezes A. 100 dividido por 25, que é 15 mais 10, né? Vai dar a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Vou escolher uma das equações. No caso, pode ser qualquer uma das duas. Eu escolhi aqui, eu achei mais simples, que é a do bloco C. T, tração igual mc vezes A. 15, que é a massa de C, vezes 4, que deu a aceleração. Então, a minha tração será de 60 newtons. Bom, chegamos ao final. E agora é só exercitar aquilo que a gente viu até agora. Valeu, pessoal. Até a próxima.